O Bruno Henrique tá num leilão aí também, que, meu Deus do céu. O Natal dele vai ser... O Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, ele tá rindo à toa. Porque aí, eu vou ser sincero, eu concordo com o que o meu irmão falou. Acho craque, acho o principal jogador da geração do Flamengo. Agora, se quer ir também, vai. Vai. Também não fica o Flamengo tendo que se rebaixar. O cara tem 33 anos. 33. O Palmeiras parece que agora tá oferecendo, porque tá virando um leilão. 4 e tá anos, assim. 4 anos de contrato? Parece que agora o Palmeiras já tá aceitando 4 anos de contrato. Eu pagaria pra ver, tá? Porque eu acho que o Palmeiras tá fazendo isso pra fazer o Flamengo gastar. Aí pode ser. Eu não acredito que o Palmeiras vai pagar 2 milhões de reais de salário pro Bruno Henrique dos 33 aos 37 anos... por 4 anos de contrato. Eu não acredito. Se eu sou dirigente do Flamengo, que eu já estaria me irritando com esse leilão, eu falava, então tá bom, Denis Ricardo, se eles estão oferecendo isso, pode ir. Pra testar também. Porque, na boa, um jogador de 33 anos, com uma lesão gravíssima no joelho, uma cirurgia gravíssima. Vamos parar pra pensar aqui, gente. A gente tá falando de um empresário que pode dar uma tacada de mestre, dele ter os maiores valores da carreira do Bruno Henrique no fim de carreira do Bruno Henrique, pô. 2 milhões de reais por 4 anos de contrato, se eu sou o Flamengo, eu falo, tá bom, pode ir pro Palmeiras. Sou fã do Bruno Henrique, acho o principal jogador dessa geração. Agora, 4 anos de contrato para um jogador de 33, agradeceria, falaria muito obrigado pela história que você construiu no Flamengo, mas não faria loucura, não faria 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos. Minha visão, pode calar minha boca, pode jogar pra caramba esses 3 anos, mas eu acho muito. Agora, 72 milhões de reais em salário para um jogador de 33 anos, pra mim é loucura. Pra mim é loucura. Você pode comprar o De La Cruz do River Plate por 80 milhões de reais. O River tá negociando ali 90, 80 milhões de reais. Só de salário que você pagaria pro Bruno Henrique 72 milhões de reais. 3 anos para um jogador. Aí é o que eu tô falando. Ele pode jogar muito bem agora. 33, jogar bem. Só que aí você tem mais 2 anos depois, com um cara já envelhecido, ganhando 2 milhões de reais de salário. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito bem. E é o que eu falo. Não, eu renovaria por 2. Por 2 eu renovaria. Sempre falei aqui. Mas ele vai querer 3. Porque agora o Palmeiras está oferecendo 4. Cara, 3 anos, 2 milhões de reais para um jogador de 33 anos, eu acho loucura. Sabe que lança balão de ensaio? Tem as fretadas também, né? Qual é a chance do Palmeiras meter? Dá 4 anos, nenhuma. Zero. Mas uma coisa é Zero. Se isso for quente, a informação quente, imagino que seja, né? Porque não há nenhum desmentido. É para infernizar ainda mais a vida do Flamengo. Sai hoje que se for para infernizar a vida do Flamengo. Agora, se o Bruno Henrique falar, eu topo, você tá brincando. Eu também acho. Brincar nisso? Eu acho. Vai encher o saco do Flamengo, oferecer 4 anos, ele joga uma pressão gigante no Flamengo. E pro Palmeiras é maravilhoso que o Flamengo gaste uma fortuna. Agora, o Flamengo. Aí ele perde dinheiro pra contratar. Se ele fala, eu topo, o Palmeiras corre. Jamais o Palmeiras. Agora, chance zero. Primeira coisa que eu acho, que é empresário ajudando a soltar esses balões de ensaio, porque valoriza o negócio. Lógico. O nego embarca, porque estamos em semana de... Agora vai começar o campeonato, né? Mas a gente tava em hoje data tem FIFA. Rodada Data FIFA. Hoje tem rodada. Data FIFA, rola qualquer coisa. Imagina o eventual interesse do Palmeiras pelo Bruno Henrique. Então o nego bota lá e já vira repercussão. Agora, de real, o Palmeiras pagar aquilo que o Pedro falou, mais pro Bruno Henrique do que paga para qualquer jogador, não vai pagar. E 4 anos a chance é zero. Eu acho que quem vai ganhar nessa história literalmente é o Bruno Henrique, com essa espécie de leilão. Acho, Tironi, porque futebol atual são muito poucos os casos de atletas acima de 30 anos renderem em alto nível em qualquer lugar do mundo. Existe uma exceção aqui, acolá, e quanto mais longo é o contrato, menos chance do cara render por esse período tão longo acima dos 30 anos, sendo que o Bruno Henrique já tem 30 há algum tempo e vem de uma lesão muito séria no joelho. Talvez essa lesão tenha propiciado ao Flamengo a cautela, né? A não antecipação da renovação. Foi isso. É compreensível da parte do clube. E aí eu entendo o lado do jogador e do empresário que esperavam talvez a iniciativa do Flamengo lá atrás, quando ele estava, entre aspas, na pior, se recuperando com futuro incerto.
Então faz parte do jogo. O torcedor não entende o que eu falo muitas vezes. Não é o recheio, é a camisa. Porque os ídolos vão se sucedendo, vão saindo e tal. Essa coisa da fidelidade no futebol é uma coisa completamente hoje, digamos, muito rara, vai para não dizer o mínimo. As comparações com o Zico são infrutíferas, porque o Zico jogava num tempo em que o jogador jogava num time só do país, e olha lá, né? Então, não tem muito essa questão da fidelidade. E eu acho curioso que o Palmeiras e o Flamengo estão vivendo agora uma situação que o Corinthians já viveu e não conseguiu se livrar dela até agora. E não serviu de exemplo. O Corinthians foi o primeiro a ter um grupo de jogadores vencedores, com contratos renovados e, às vezes, recomprados os jogadores, estão lá até agora. E o que a gente vê o Corinthians fazer agora? Desesperado por uma reformulação. Sem ter por onde começar a reformulação. De tantos jogadores vitoriosos que ficaram no Corinthians, inflaram a folha de pagamento, e isso não virou um time de futebol atualmente. Quase todos acima dos 30 anos. E não serviu de exemplo para Flamengo e Palmeiras. E acho que para os dois clubes, um acordo de tempo mínimo seria o ideal. Agora, quem está com a faca e queijo na mão é o jogador. Porque os dois principais estão disputando e ele pode jogar com a longevidade que mais lhe convém, né? Então, eu acho que para tanto um para outro, fazer um contrato de 3 ou 4 anos com o Bruno Henrique é loucura. Lembrando uma situação curiosa, o Rodrigo falou de Gabigol, Bruno Henrique, outros nomes, Dudu. Esses jogadores não têm mercado fora do Brasil com esse nível salarial, a não ser talvez no mundo saudita agora. Então, eles não têm muito para onde ir. Tem isso também, né? Agora, até essas peças se adequarem aí nesse tabuleiro, vai ter o leilão. Vamos ver quem vai... E o torcedor adora isso, né? Se o palmeirense tiver o Bruno Henrique no Palmeiras, vai achar que, agora conseguimos ganhar um jogador que era do Flamengo. E o rubro-negro, se mantiver o jogador que mais deu resultado nessa parte final de ano, tem isso que pega também, vai celebrar. Bruno Henrique, mas eu pensaria um pouquinho a médio prazo e não só no próximo ano. Acho que o Bruno Henrique seria uma ótima para o próximo ano. Para daqui a 2 anos já não tenho certeza. Outro jogo da rodada, amanhã, tem estreia. Marcelo Raed, Camilo, estreia importante. O professor Tite vai estrear aí. Pleno outubro tem professor estreando. Rapaz. Tite é treinador da seleção brasileira. Quem já está em Belo Horizonte, porque é um jogo importante também para o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro está olhando para a parte de baixo da tabela, para fugir ali cada vez mais da zona de rebaixamento, tomando a sua... Olha o vento, ao vivaço. Fred Gomes, tudo ensaiado, tá? Ele tomou água, era totalmente ensaiado. Ô Fred, seja muito bem-vindo aqui, hein? Uma ótima tarde para você, 5h44, tá no quarto de hotel, sempre muito bem hospedado, né? O Fred Gomes. E bem vestido. Não fica em qualquer lugar, é o Fred. Ô, velho, eu vou te passar aqui a informação que eu tenho, quero saber se é essa que você tem, essa é a apuração que vocês estão tendo por aí. Não sei a escalação, mas o que eu fiquei sabendo é que o Davi Luiz joga. O Léo Pereira não vai jogar, né? A gente já sabe, mas que é o Davi Luiz, o escolhido pelo Tite para fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. É por aí, Fred Gomes. Ótima tarde, meu velho. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Aed, Camilinha. Não tem vento aqui não, Camilinha. Tava um calor danado aqui. Inclusive, o meu ângulo aqui é estratégico, porque o Igor é daqui de Minas, né? E, obviamente, eu para entrar no Tanário, eu fui cortar meu cabelo no Mercado Central e comprei umas coisas boas aqui de Minas que eu tô escondendo o Igor para ele não pedir para eu levar para ele. Mas você tá corretíssimo em relação ao Davi Luiz. É ele quem joga mesmo. Ele vai formar a zaga juntamente com o Fabrício Bruno. E a outra dúvida que havia em relação à escalação do Flamengo era a entrada ou não do Gerson. Como o Gerson não jogou ontem, ele está em total condição. Hoje ele fez um treinamento como titular, vai jogar sim. O Arrascaeta também não jogou ontem contra o Brasil. O pessoal pensava assim, não, o Arrascaeta vai jogar e tudo mais, mas a tendência é que ele não jogue. Na verdade, hoje ele nem treinou com o time em campo, ele fez um treinamento na academia. Então ele fica no banco amanhã, Everton Ribeiro titular. E Igor, já vou te furar logo então. Você falou só do Davi Luiz, eu vou falar o time logo todo. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. A gente não fez um estudo
aprofundado sobre como o Tite treinou, porque é óbvio que o Flamengo se reserva de uma maneira toda correta ali, mas assim, eu até vou discordar dessa imagem aí, eu colocaria um quadrado, acho que assim, com o Gerson pela esquerda e o Everton Ribeiro pela direita, mas quem fez o campinho não tá errado, porque o Lavinas falou comigo agora há pouco, o nosso Thiago Lavinas, eu falei, olha, eu aposto no 4-4-2, mas eu não falei no quadrado. Eu imaginaria um quadrado, não sei se o Raed, que sabe muito mais de tática do que eu, imaginaria outra coisa. O que você acha, Raed? Ô amigo, é difícil entrar na cabeça do Tite antes do primeiro jogo sem observar nenhum treinamento do técnico do Flamengo, né? Assim, eu imagino pelo último ciclo dele de Copa do Mundo, independente do esquema tático, um time consistente defensivamente, que saiba trabalhar no meio de campo para a bola chegar bem no campo de ataque. E é difícil, Camila, porque é justamente o outro jogador citado pelo Fred que pode mudar o jeito do Flamengo jogar, o jeito dessa formação, né? Se é do campinho, se é que o Fred imagina com o quadrado, que é o Gerson. Sim. E o jeito que o próprio Tite pensa o futebol do Gerson, foi assim convocações de seleção brasileira. Ou qual vai ser o Gerson? Já era essa discussão do Sampaoli. Porque o Gerson foi um ponta esquerda com o Sampaoli na França, voltou a jogar de segundo homem, agora pode também ser um meio um pouquinho mais avançado. Acho que o Gerson acaba sendo uma das peças principais desse xadrez agora do Tite. Não à toa ganhou esse apelido de Coringa, né? Porque é uma função, ele tem muitas funções dentro do meio campo que pode dar muitas opções dependendo da forma como o treinador gosta de trabalhar. Agora, Fred, há uma outra dúvida aí que você já traz a definição com esse campinho, pelo menos para os treinamentos, que é em relação ao comando de ataque desse time do Flamengo, né? Muita gente apontava que talvez pelo estilo do Tite, o Gabigol pudesse ter mais oportunidade, mas ele começa com quem vinha um pouquinho melhor nessa temporada, embora os dois não venham vivendo uma grande fase nesse momento em 2023, mas o Pedro parece que larga na frente, então, do Gabigol, né? Larga sim, Camilinha. Pelo que a gente apurou, todos os treinamentos do Tite pronto para a partida de amanhã, o Pedro sempre foi o centroavante. Desculpa eu estar dando uma gaguejada, foi o seguinte, começaram a me ligar aqui e como o quarto é muito escuro, como o quarto é muito escuro, a minha luz aqui de selfie é do celular e me atrapalharam, por isso que eu dei essa gaguejada. Mas o Pedro, de fato, veio treinando no comando do ataque, é a característica que o Tite pensa para o momento, assim, ele no comando do ataque ali. O Gabigol é uma opção, mas o Gabigol não vinha num bom momento, o Pedro é o centroavante, é o cara que ele levou para a última Copa do Mundo, então não tem muita dúvida em relação a isso. Assim como existiu uma possibilidade de se pensar no Felipe Luiz por conta de toda a relação que eles tiveram, não relação de uma relação humana que o Tite assim, resgatou de uma maneira fundamental no Flamengo nas últimas semanas, assim, mas a relação mesmo técnico-tático em relação a um e o outro é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas treinou também a maior parte do tempo, vai ser o lateral esquerdo, então o Flamengo sem grandes dúvidas. O que a gente pensa para o futuro, Camilinha? A gente espera que o Arrascaeta entre nesse time, muito provavelmente na vaga do Everton Ribeiro. Agora, não me surpreenderia se, por exemplo, amanhã o Everton Ribeiro come a bola. Será que ele não vai usar o Gerson como volante? Entendeu? Por que não vai usar? Já que ele até já o convocou como volante. Entendeu? Então, acho que ele vai ter várias opções e é um cara que vai trabalhar inicialmente, assim, mais uma vez, eu levantei a bola para o Raed, sem a gente ter ainda a certeza em relação a isso, porque o Flamengo se blindou nessa primeira semana, mas eu aposto no 4-4-2 de início. Só que, ao mesmo tempo, o Tite disse, olha, nós temos que nos adaptar às características do time do Flamengo. Então, como se adaptar? Se for em relação ao que o Flamengo praticou nos últimos anos, o 4-3-3 seria outra opção, mas eu, sinceramente, aposto no 4-4-2, que no futebol de clubes foi muito bem sucedido pelas mãos do Tite. Tem uma outra questão também, né, Fred? O Tite, ele mantém o time das últimas rodadas. É um time, a única modificação é o Léo Pereira que tá fora. Ele coloca o Davi Luiz, mas é o time das últimas rodadas, dos últimos 2 jogos do Flamengo. Ele mantém o mesmo time. Time do Mário Jorge. Time do Mário Jorge. Isso é até uma discussão legal também, Raed, porque a gente tá falando agora de peças, Fred. O goleiro, né? O goleiro foi discussão do Flamengo, né, na temporada inteira. A gente tá falando do centroavante, do Gerson. O Rossi, a era Rossi é essa mesmo agora, Fred, pro Tite. A gente pode pensar nos trabalhos do Tite sempre com um goleiro experiente, né? Foi com o Cássio no Corinthians, os goleiros de confiança na seleção brasileira.
Rossi ganha essa queda de braço com o Matheus Cunha, porque o Santos a gente praticamente não está colocando mais nesse bolo. Não, Igor, assim, em relação à questão do goleiro, eu acho que vai muito de encontro com o que o Raed falou. Assim, ele veio para manter o time inicialmente, assim, ele vem com uma escalação, não vou dizer conservadora, com 2 volantes, mas assim, ele veio com uma escalação segura para a partida de BH e o Rossi vinha fazendo boas partidas, assim, eu até acho que ele deu mole no gol do São Paulo, quando ele soca a bola lá pro Nestor chutar de primeira, até apanhei muito no Twitter, mas eu não falei que foi uma falha gigantesca, mas os torcedores já tinham se apaixonado pelo Rossi, me bateram muito. Mas, assim, eu não acho que seja uma discussão encerrada. Ele convocou o Santos para a seleção brasileira, o Matheus Cunha é goleiro de seleção brasileira. Acho que o Tite, no primeiro momento, ele chega para mudar o mínimo possível, até porque ele não tinha todas as peças à disposição. O Pulgar só chegou durante essa semana, o Pulgar chegou na segunda-feira, ele estava com a seleção chilena, como foi suspenso, acabou podendo chegar mais cedo, não pôde trabalhar com o Gerson, não pôde trabalhar com a Arrascaeta. Então acredito que nessa primeira partida ele mexe o mínimo possível. Contra o Vasco no domingo, também acho que não vai mexer muito. Posteriormente o trabalho vai se tornar mais autoral. Mas o Rossi não deixou furo até agora, então. Falei, deu um molezinho ali? Na minha opinião, deu. Vou apanhar no Twitter. Mas não acho que fez um bom trabalho dele. Boas saídas com o pé, boas saídas do gol, um goleiro seguro que fala, apesar de ser argentino, já tem um português bem desenvolvido. Então, um cara que se comunica e lidera bem a área ali. Eu acho que agora é o momento do Rossi mesmo. E pelo que a gente apurou, eu e Letícia apuramos, de fato, ele vai ser o goleiro amanhã.